Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar sobre Byung-Chul Han, nosso filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude. É um ensaísta, um filósofo que medita, que reflete sobre questões do mundo contemporâneo. E eu quero falar do último livro publicado no Brasil, chamado Vita Contemplativa, Elogio da Inatividade. Esse é um livro publicado em 2022 na Alemanha, traduzido em 2023 aqui no Brasil pela editora Voz, e eu uso uma edição em espanhol que saiu antes da edição em português, e quando esse livro foi publicado no Brasil eu já tinha lido em espanhol e já tinha feito o fichamento em espanhol, por isso eu estou usando a edição em espanhol, mas tem edição impressa e também eletrônica em português. Hoje eu trato do capítulo 2, uma nota marginal a propósito de Zhuangzi. Quem é Zhuangzi? É Chuang-Tzu, que foi um filósofo taoísta chinês do século IV a.C., né? Então vamos lá. Ele fala algumas coisas sobre esse autor, claro, a respeito de ideias que ele nos transmite a respeito da Vita Contemplativa, né, que é o título do livro de Byung-Chul Han, né? E ele diz assim: o célebre pioneiro da agricultura natural, Masanobu Fukuoka, translada a doutrina da inatividade de Zhuangzi de uma maneira consequente à sua própria praxis e a chama de agricultura do não fazer, né? Isso é interessante porque a maior parte de nós está completamente distante do mundo agrícola, né? E nós temos muitos relatos antigos, né, das culturas orientais ou das culturas ocidentais, né, em que agricultores e agricultoras plantavam, né, preparavam a terra, plantavam, e depois que você planta, o que é que você faz? Você tem que esperar a própria natureza fazer o seu trabalho. Então o que é que você faz depois que você plantou? Você não faz, né? Você espera. Eu acho que é isso que ele está chamando de agricultura do não fazer, do não agir, né? Há momentos em que nós precisamos agir, há momentos em que temos, né, que agir, e há momentos do não agir, do não fazer, né? E a vida é formada de ciclos, né, de alternância de ciclos entre o fazer e o não fazer, né? Talvez fosse extremamente tedioso viver para não fazer nada o tempo todo, mas o não fazer nada é muito importante quando nós estamos fazendo coisas, né? Então essa alternância, né? Atividade, inatividade, trabalho, descanso, trabalho, celebração, trabalho e ócio, essa alternância é extremamente importante. E ele diz assim na sequência: a agricultura da inatividade faz uso, como o cozinheiro de Zhuangzi, das possibilidades ou forças que estão inseridas, né, na natureza. Desculpa, eu tô usando uma edição em espanhol e às vezes eu estou traduzindo, né, os trechos estão transcritos em espanhol, tal como aparecem nos textos originais, e às vezes dá uma bugada na mente aqui, né? Então, agricultura da inatividade, né? É interessante se você pensar no texto canônico das culturas judaico-cristãs, né? O cânon judaico, ou aquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento, existe uma forma de lidar com a agricultura, né? Alguns textos apontam para ciclos de 6 anos de trabalho da terra, e no 7º ano, tanto o ser humano como a própria terra deve descansar. Depois há outros textos que revêem essa perspectiva e falam de ciclos de 49 anos, né?
e o ano de número 50 como o ano de descanso. Mas inicialmente esse ciclo era um ciclo de 7 anos, 6 de atividade por 1 de inatividade. É interessante porque as narrativas bíblicas, elas olham inclusive para a própria terra, a necessidade de descanso da terra. Não é só o ser humano que descansa, mas os animais que à época tracionavam, né, o arado, e também o ser humano que conduzia esses animais e que jogava a semente, todos eles tinham que descansar, inspirados no próprio Deus que cria o mundo, mas que depois de criar o mundo descansa no 7º dia, né? Então, essa alternância de ciclos é vista nas culturas ocidentais e orientais como fundamental para a sobrevivência. E ele cita também Heidegger, se aproxima da filosofia da inatividade de Zhuangzi. A serenidade de Heidegger inclui uma dimensão do não fazer. Agora ele começa a invocar a filosofia de Martin Heidegger, né, que é especialidade uma das especialidades, né? Ele é um leitor e Heidegger tem uma influência, um impacto muito grande sobre a filosofia de Byung-Chul Han, e ele faz bastante isso, né? Um dos livros do Byung-Chul Han, ele confronta, por exemplo, valores, ideias, conceitos do budismo com a filosofia ocidental, né? E o que ele está fazendo aqui é exatamente isso, está pegando a filosofia de Martin Heidegger e aproximando, né? Não confrontando no sentido de mostrar em que sentido diverge, mas agora ele está mostrando elementos que convergem na filosofia ocidental, no caso Heidegger, com elementos da filosofia oriental chinesa, né, antiga. A ética da inatividade de Heidegger consiste em fazer uso do possível em lugar de impor aquilo que é impossível, né? Então, essa ideia de fazer uso daquilo que é possível, né? Isso faz parte da filosofia da inatividade, né? É interessante, né? Nós temos refletido muito pouco sobre a inatividade, né? E é importante que a gente resista ao ativismo, e para resistir ao ativismo é fundamental refletir sobre a inatividade, né? E aqui no caso o Byung oferece duas fontes, né? Uma ligada ao taoísmo, a filosofia chinesa antiga, e outra ligada, né? Outra fonte ligada à filosofia ocidental, né? No caso aqui um filósofo alemão bem próximo, né, da gente, que também tem uma filosofia da inatividade, né? Que fundamentalmente consiste em fazer o uso do possível em lugar de impor aquilo que é impossível. Muito bem, então nós vamos ainda continuar explorando a filosofia de Byung-Chul Han. Eu volto para contar essa história, contar outros capítulos dessa história. A gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço e até lá!